Amém, gente? Vamos lá, né? A paz aí para todos que estão chegando, né? Bom dia aí para você também, Rosa. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Vamos lá. Eu quero ler com vocês agora um texto que está lá em Ezequiel. Tá? Um texto que está lá em Ezequiel. Ezequiel no capítulo 28. O que acontece? Existem algumas profecias, gente. Existem algumas passagens na Bíblia que elas são direcionadas, sim, a alguma pessoa, direcionadas, sim, né, para alguma alguém ou alguma cidade e por aí vai. Sim, existem passagens dessa natureza, tá? Existem passagens, sim, dessa natureza. Sendo que, muitas das vezes, essa passagem, da maneira como ela está escrita, da forma como ela está elaborada, a gente entende que essa passagem, ela também pode estar se referindo a alguém além dela, ou a algo futuro além dela, certo? Então, conforme você vai lendo, por exemplo, você vai ler lá em Mateus 24. Se você for ler a descrição de Mateus 24, isso lembra, de uma certa forma, lembra o ano 70. Lembra ali a queda de Jerusalém, lembra a destruição do templo. Só que existem elementos ali, em Mateus no capítulo 24, que seria impossível daquilo estar se cumprindo todo ali em Mateus capítulo 24. Então, aonde é que eu enxergo esse cumprimento? Eu enxergo esse cumprimento na volta de Jesus, aonde ele vem com poder e grande glória. Então, na medida que ele vem com poder e grande glória, eu não posso atrelar aquela passagem se cumprindo ali em Mateus 24. Lembra Mateus 20, lembra o ano 70. Tá? Existem aspectos ali que acontecem no ano 70. Mas nem tudo que está ali aconteceu no ano 70. Então, algumas passagens, elas podem sim estar tendo um endereço, como o rei de Tiro, por exemplo, tem um endereço ali. Mas, na leitura do texto, você claramente, você consegue perceber claramente que o texto não pode estar se referindo simplesmente a uma pessoa, mas ela tem que estar mostrando algo maior. A grande questão é que Ezequiel, no capítulo 28, ele é um texto casado com Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14 vai usar a expressão "tu és a estrela da manhã", né? Bom, e aí a gente vai acabar com um mito aqui, certo? Por exemplo, qual é o primeiro mito que a gente vai finalizar aqui, que a gente vai entender hoje e vamos deixar de acreditar nisso? É que o nome de Satanás seria Lúcifer. Não, o nome dele não é Lúcifer. Isso aí foi uma guerra que aconteceu, muito mais teológica, tá? Lá no século IV da era cristã. Havia um bispo, né, chamado Lúcifer de Cagliari. Lúcifer de Cagliari, ele tinha voltado a acreditar na doutrina ariana, de Ario, né? Qual é a doutrina de Ario? Qual é a doutrina ariana? A doutrina de Ario, a doutrina ariana, é que Jesus, ele foi um ser criado. Então ele foi um ser criado e não é substância divina, não é Deus, né? Ele não é eterno, ele é um ser criado. Lúcifer de Cagliari, ele tem um embate contra o Papa na época e passa a acreditar nisso daí. Esse tipo de conflito foi um conflito que São Jerônimo foi que traduziu a Bíblia do latim, aliás, do hebraico e do grego para o latim. São Jerônimo, quando ele vai traduzir a Bíblia, e por ele não gostar desse bispo, Lúcifer de Cagliari, ele vai colocar a expressão Lúcifer, ou seja, o nome desse bispo, lá em Isaías 14. Tá?
Mas você veja, por exemplo, que essa expressão estrela da manhã aparece em Apocalipse. E nós cantamos até esse hino, já se lembra, né? Tu és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo, né? Se você fosse cantar em latim, você ia cantar: Tu és o nosso Lúcifer, Cordeiro Santo, pá. Então, quando você traduz estrela da manhã para latim, fica Lúcifer. Mas só que o que São Jerônimo fez? Na hora de colocar lá em Apocalipse, estrela da manhã, o estrela da alva, ele colocou estrela da manhã, estrela da alva. Mas quando ele foi traduzir essa palavra lá para Isaías 14, já tem a ideia ali de que esse texto se refere ao diabo, ele foi e colocou Lúcifer. Entende? Então é daí que surge, né, essa mitologia de dizer que o nome dele é Lúcifer, né, estrela da manhã e tudo mais. Daí é que surge essa ideia. Mas o nome dele não é esse, tá? Não é Lúcifer. Perfeito? Então, a gente, entendendo isso, a gente vai conseguir ler melhor, né, essa passagem, certo? E quando alguém fala assim, mas Lúcifer é uma invenção medieval. Não. Lúcifer não é uma invenção medieval. O nome próprio é. Esse nome mas não ele. Ele não é, mas o nome é. Certo? Vamos lá? Ó, Ezequiel capítulo 28, versículo 11 em diante diz assim: Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o selo, né, o aferidor da medida, né, o selo da perfeição, o aferidor de medida. O que esse texto está dizendo aqui, né? O selo, né, ou o aferidor de medida, dependendo da versão. Você se lembra aquelas cartas que tinham uma aprovação, um selo, né, de Deus, tinha um selo de Deus, comprovando que aquilo era algo autêntico, que Deus estava ali mostrando que Ele era a quem tinha feito, tinha o selo de Deus, uma proteção divina, uma qualidade divina, né? Alguns dizem que quando fala que Ele é o aferidor de medida, né, dá a entender aqui que antes da queda dele, ele era alguém que quando você falasse assim, quer ver, ó, Deus, mostra um exemplo da sua glória, um exemplo do seu poder. Mostra para mim um exemplo da sua glória e um exemplo do seu poder. Ele ia apontar para o querubim, né, que a gente entendeu hoje que não é Lúcifer, mas tudo bem, se quiser chamar, pode chamar desde que tenha esse entendimento, tá? Ele iria apontar para ele. Ele dizia, olha, você quer ver aqui um exemplo da minha glória? Você quer ver aqui um exemplo do meu poder? Olha ele aqui, ó. Ele é um exemplo da minha glória, ele é um exemplo do meu poder, tá? Então você olhava para ele e você via um exemplo, ele é um aferidor de medida, ele é um selo, né? Uma comprovação, né? Ele é como se fosse uma espécie de criação modelo, né, da perfeição, da glória e do poder. Ele era assim. E não somente isso, versículo 12 diz que além dele ser o aferidor de medida, ele também era cheio de sabedoria. Olha aí, ó, cheio de sabedoria, um homem com inteligência, um homem com entendimento. Um homem não, né? Um ser, né? Um ser com entendimento, um ser com sabedoria, um ser com magnitude. E a formosura dele era uma formosura perfeita. Veja, perfeita em formosura. Então você está encontrando aqui um ser criado, que foi criado de uma maneira que Deus deu para ele uma perfeição em formosura, sabedoria, e ele era o sinete de Deus, o selo, um aferidor de medida. Não era qualquer coisa. Era como se fosse uma porta de entrada. Se você quiser saber como é que Deus é, né, na sua glória e poder,
existe ali um modelo, né? Qual é o modelo? Satanás. Antes de ser Satanás, né? E antes de ser diabo. O querubim, esse querubim aí, o querubim da guarda. O querubim da guarda era assim, era desse jeito. Era uma estrela da manhã. Ele era uma estrela da manhã, né? E quem é chamado de estrela da manhã? Nós somos chamados de estrela da manhã. Apocalipse diz que nós vamos ter, Deus vai nos dar a estrela da manhã, e Jesus é chamado de estrela da manhã. Então você veja que classificação ele tinha, e foi muita pompa que ele tinha lá, tá? E aí coloca assim, ó: tu estavas no Éden, o jardim de Deus. Tu estavas no Éden, o jardim de Deus. Então, lá no céu, havia um Éden, tá? Havia um jardim, certo? E ele era coberto, olha o que diz aqui, de toda pedra preciosa, era a tua cobertura. O que nós entendemos aqui, se nós formos estudar a questão das plantas, não, das pedras, se nós formos estudar a questão das pedras, tá? O que as pedras significam? Por exemplo, você deve ter visto a minha pregação que eu falei sobre o peitoral do juízo, de Êxodo capítulo 28. Eu vou abrir aqui de novo esse texto, e olha que interessante, olha o que vai dizer aqui em Êxodo capítulo 28, e para que o sacerdote, o sumo sacerdote, ele pudesse ministrar dentro do santuário, ele teria que estar usando todas as roupas necessárias para isso, tá? Toda a ornamentália para isso, e também o peitoral. Isso está lá em Êxodo capítulo 28, versículo 15. Aí vai dizer, ó: farás também o peitoral do juízo, de obra esmerada, conforme obra do éfode. O farás de ouro, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino torcido farás. Aí diz: e encherá de pedras de engastes, com 4 ordens de pedra, a ordem de um sárdio. Aí começa a falar o nome de todas as pedras aqui. Essas pedras, né, e esse peitoral era uma condição sine qua non para que o sumo sacerdote pudesse entrar no santo lugar. E diz o versículo 21, olha que interessante, diz assim, ó: e serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel. Ou seja, qual é o significado de cada pedra aqui? Qual é o significado do sárdio, do topázio, safira, diamante, ágata, jacinto, sardônica, jaspe, turquesa? Qual o significado dessas pedras? Você vai ver a disposição, né, ali do peitoral, as fileiras. É como se fosse mais ou menos, eu fiz até um exemplo aqui, é como se fosse mais ou menos assim, ó, que ele colocava assim o peitoral, claro que é muito maior do que esse, né, cada um na sua ordem, com o nome das 12 tribos. Aí diz, olha, cada pedra, porque está na sua disposição, vai ter um nome, e tem que ser nessa disposição. Tipo, jacinto tem que ser de Gade, né? A ágata tem que ser de Acer, o Isacar tem que ser da ametista. Cada pedra, ela recebia o nome da sua tribo, e ele diz, olha, cada pedra segundo os nomes dos filhos de Israel. Segundo os seus nomes, serão esculpidas as suas pedras. O que significa que cada pedra representa o significado do nome daquela tribo. Então, o que significa, né, Acer? Acer é ágata. Qual o significado do nome Acer? Feliz, felicidade, vida abundante. Então, a ágata no peitoral do juízo significa vida de abundância, alegria, felicidade. É um dos significados. Aí você vai ter que estudar cada tribo
em sua disposição ali das pedras, para você entender o significado das pedras. E essas pedras, elas estão ali e também estão no peitoral, né, do juízo, e sem elas o sumo sacerdote não poderia entrar ali no santuário. Então preste atenção para você ver que o querubim da guarda, o tal do Lúcifer, ele não apenas tinha essas pedras, porque essas pedras que estão aqui, elas estão também aqui em Ezequiel capítulo 28, exceto 3 delas. Ele tinha 9 dessas pedras. Ele não tinha a pedra de jacinto, de ágata e de ametista. Mas as outras 9 pedras, todas elas que o sumo sacerdote tinha, o querubim também tinha. Então você veja que ele não era apenas um querubim da guarda, um aferidor de medida, mas ele também tinha uma responsabilidade sacerdotal. Ó, ele tinha uma responsabilidade sacerdotal lá no céu. Até porque a gente sabe, a gente já estudou sobre isso, que existe um tabernáculo, um santuário no céu. E o santuário que era aqui na terra era uma sombra, um modelo do santuário celestial. Era um modelo do santuário celestial, esse tabernáculo aqui. E aí você enxerga, por isso que não tem como isso aqui ser, né, o rei de Tiro, né? São essas palavrinhas que a gente mostra que, vê, que não tem como ser o rei de Tiro. E essas palavrinhas que tem aqui, olha, a cobertura dele, ele era feito dessas pedras. Ele era feito, ele tinha no corpo dele essas pedras. Olha que interessante, gente. Porque quando a gente olha para essas pedras ali no Êxodo, a gente vê o quê? Que essas pedras, elas estão ali para habilitar, a habilidade não, a condição para que o sumo sacerdote viesse a entrar no santuário. O sumo sacerdote viesse a entrar no santuário. Sem essas pedras ele não poderia. E era através dessas pedras que Deus falava com ele. Então, dessas 12 pedras que tem ali, 3 delas, o Satanás, né, o querubim da guarda, ele não tinha. Que era jacinto, ágata e ametista. Né? E todas essas pedras ali, elas têm um significado. Por exemplo, jacinto tem a ver com fortuna, né? Tem a ver com um triunfo, né? Tem a ver com salvação. A ágata tem a ver com a vida abundante, que eu falei, felicidade, alegria, né? E a ametista tem a ver com galardão. Não, tem a ver com galardão, tem a ver com, diz lá o texto, né? Você vai ser como um jumento que leva os fardos, né? Vai levar os fardos, leva os fardos, recebe galardão, né? E essas 3 coisas Satanás não tem, né? Deus já tinha, como se estivesse mostrando profeticamente que ele não teria essas condições, tá? Essas são as 3 pedras que ele não possui: alegria, vida abundante, fortuna, vitória e galardão, né? Ele não possui o galardão, né, da justiça. Ele não possui essas 3 pedras aí. Vai ver que Deus de repente já tinha visto isso nele, né, na sua presciência, e poupou ele de ter essas 3 pedras aí. Mas o fato é que essas pedras vestiam ele. Ele tinha essas pedras no seu corpo, o que dava a ele a capacidade de poder entrar no santo lugar, lá no santuário do céu, e fazer a ministração que a gente vai ler aqui agora, no versículo 13 ainda, ó. Vai acabar de falar sobre as pedras, ele vai falar assim, ó: e o ouro, a obra dos teus tambores e dos seus pífaros estavam em ti, estavam nele,
né? No dia que foste criado, foram preparados. O que a gente entende aqui? Que quando você olha lá para Êxodo 28, você vê que Deus ele coloca lá aquele peitoral, as suas pedras e suas disposições. No caso de Moisés eram 12, nesse caso aqui eram 9, lá na Nova Jerusalém são 12 também. Uma das pedras que ele recebe é a esmeralda só aparece 3 vezes na Bíblia, uma lá em Êxodo 28, aqui em Ezequiel 28 e Apocalipse 21. Essa pedra esmeralda só aparece 3 vezes na Bíblia, uma no peitoral de Moisés, uma no corpo do querubim e a outra lá na Nova Jerusalém. E você vê que tinha que colocar nas candeinhas para segurar, né, lá em Êxodo 28, uma candeinha de ouro. E aqui está dizendo que no corpo dele também havia ouro. No corpo desse ser do querubim da guarda havia ouro. E o corpo dele, no corpo dele, além disso, tinha tambor e pífaro. Olha que coisa, vai ficar salvo assim. Tá? Vai ficar salva essa aula, tá bom? E depois eu vou colocar lá no YouTube, tá? E no corpo dele havia tambores e pífaros. Olha que coisa, né? Havia tambor e pífaro. Ou seja, ele era um instrumento de adoração. Ele era o próprio instrumento de adoração. Ele tinha acesso ao santuário, ele tinha uma função sacerdotal. Por isso que eu consigo entender claramente porque que as nações, elas têm nelas, né, como é que eu posso dizer? As nações, elas têm nelas uma semelhança muito grande com um santuário que tem lá no céu. Você vê sacerdote, você vê um templo, você vê, por exemplo, a Arca da Aliança. No Egito tinha a Arca de Anubis. Da onde que aqueles egípcios tiraram a Arca de Anubis? Com certeza, o querubim, quando caiu, ele então mostrou para eles como que se faz uma arca semelhante ao que tinha lá, ao que tem lá no céu. Por isso que é fácil a gente conseguir compreender o porquê que existe tanta semelhança entre as coisas divinas e também as coisas malignas. Não é que Moisés copiou, é porque Satanás copiou e Moisés veio trazer o verdadeiro, o que é a cópia de lá do céu e não da que é do homem. E aí olha que interessante, no corpo dele, no próprio corpo do querubim, era um instrumento, né, de adoração. Era um próprio instrumento de adoração. Então, ele era muito mais do que o pessoal fala, né, um ministro de louvor. Ele era a própria adoração que ele fazia a Deus. Você veja, por exemplo, lá em Isaías, olha que interessante, lá em Isaías, no capítulo 6, você vai ver que quando o Isaías ele entra lá no templo, lá naquele santuário, toda a casa se enchia de fumaça e os umbrais dos portais se abalavam, né, por causa da fumaça que estava lá, né? E aí, você chega lá em Apocalipse também, você vê que quando tem ministração, o que acontecia? Saía fumaça. Gente, o que é um instrumento de sopro? Um instrumento de sopro, ele só funciona quando você assopra. Quando entra vento e sai vento. Né? Deixa eu ver aqui Sim, ele era o principal anjo antes da queda. Ele era assim, tá? Ele era o principal anjo antes da queda. Então você veja que através da fumaça e do próprio ar que saía dele,
para ele fazer, por exemplo, para eu fazer aqui, ó, um som, para eu emitir o som, basta eu cantar. Ou eu posso simplesmente, ó, bater em mim, né? Eu bato em mim e emito um som, né? Eu sou um instrumento de louvor. Através das minhas cordas vocais, eu adoro ao Senhor. E ele também era um instrumento de louvor. Ele tinha o pífaro e ele tinha o tambor. Ele era um instrumento de louvor. E ele adorava ao Senhor não somente com a sua voz, mas ele adorava ao Senhor com o seu corpo. Então, você veja lá, olha que interessante, Davi ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus, e lá em Crônicas, Davi ele convoca as pessoas, não somente as pessoas, os capitães, para adorar ao Senhor. Isso, você não vê isso na lei. Você não vê isso na lei. Colocar ministros de adoração na hora de alguma execução ali do templo. Você não vê, né? No tabernáculo de Davi. Você não vê isso na lei. Mas Davi faz questão de montar um ministério de louvor. De montar um ministério de louvor. Então, o ministério de louvor passa depois, mais tarde, a integrar ao templo de Salomão. E esse ministério de louvor ali, eles adoram a Deus no momento em que há a execução da cerimônia no templo. Certo? No momento em que há a cerimônia no templo, ele passa a adorar, né? A nossa voz, nós somos, é como se fosse um pífaro, né? Porque a gente adora a Deus através da energia que sai, né? E do vento, do sopro, né? A gente não está assoprando, mas quando a gente emite o som, né? A gente é como se fosse um instrumento de sopro. Eu estou usando o ar. O pífaro é como se fosse um ar que você usa ele para poder adorar. Fala aí, Elielton, né? Como é que você fala, Elielton? Passando a palavra, só passando a palavra, Elielton. Né? Então, nós somos como se fosse um pífaro, porque é através do sopro que eu adoro ao Senhor, né? Estou adorando ao Senhor. E olha como é que Satanás ele passa a sentir inveja, tanta inveja de Deus. E essa inveja que ele tem é justamente por causa da forma como Deus criou ele. Porque Deus criou ele de uma maneira plena, perfeita, formoso. Ele era um sacerdote, ele ministrava no santuário, ele era um instrumento de louvor e adoração a Deus. Olha que interessante, gente. Ele era o próprio instrumento de adoração. Por isso que ele tem raiva, ele tem um ódio danado da igreja, porque nós também somos um sacrifício de louvor. Nós também somos um instrumento de adoração. E nós também somos sacerdotes. E nós somos comparados a pedras também da Nova Jerusalém. E nós somos pedras vivas desse edifício. Então é como se ele olhasse para o ser humano e dissesse: você roubou tudo que eu era. Tudo que eu era, né? Vocês tiraram de mim. Eu era assim igual a vocês. Eu estava diante de Deus e eu adorava a Deus. E eu via a Deus. E eu, não sei se via, né? Mas eu estava diante dele. E eu adorava a ele. Eu era o sinete da perfeição. Eu ministrava diante das pedras afogueadas ali. Todo adornado de pedras preciosas. E vocês tomaram isso de mim, porque agora quem é que vai ser? Quem é que vai ser o sinete da perfeição de Deus? A noiva do Cordeiro. Você olhando para a noiva do Cordeiro, as nações olhando para a noiva do Cordeiro vão olhar para aquela, né, que é uma só carne com Jesus,
uma dimensão maior do que a do querubim da guarda. E ele olha para mim, para você, e esse é um dos ódios que ele tem. Ele olha para mim e para você, né? E ele fala assim: eu era para estar aí, não vocês. Eu era para ser o ministro de adoração e não vocês. Era eu. Porque ele tem inveja de Deus. Ele queria ser maior do que Deus, porque ele viu quanto a adoração é gostoso ser adorado, é gostoso ser paparicado. E você veja que na igreja tem muita gente que acaba se idolatrando. A pessoa começa humilde, como ele foi criado, né, reconhecendo, ele era perfeito. Começa ali na humildade, começa ali tranquilo, começa ali se submetendo a Deus, se submetendo à vontade dele, mas só que a fama passa a subir no coração, os aplausos, os autógrafos, as fotos, as pessoas começam, né, a gostar de serem paparicadas. E antes que começava a pregar numa igrejinha de 5, 10, 15 membros, agora eu não prego com menos de uma oferta de 20 mil, de 30 mil, e tem que vender tantos CDs, e tem que fazer tantas coisas. Olha para onde Satanás ele entrou nessa questão do orgulho, da presunção, da soberba, que esse foi o motivo da queda. Ele se achou muito importante. É como se fosse sem Deus, sem a mim, Deus não é nada. Deus precisa de mim. Ele se achou muito importante. Lembra que uma condição que é axioma, que é prioritário para que você possa entrar no reino de Deus, Jesus falou: se você quer ser o maior, você tem que ser o menor, o servo. A condição para ser maior no reino, você tem que ter um coração de servo, um coração de servir, um coração submisso, um coração humilde. Porque se não tiver um coração dessa natureza, você não vai ser maior no reino. E o Satanás, né, o querubim da guarda, ele foi feito de maneira tal que no coração dele, ao invés de ser agradecido, subiu a soberba. Os anjos olhavam para ele e viam nele uma grandeza tão grande e uma responsabilidade. Porque veja que o texto diz, olha, você era querubim da guarda para proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus, que tem um monte lá no céu. Existe um monte no céu. Eu estabeleci você nesse monte. Eu coloquei você para guardar. Eu coloquei você para proteger. Você era o meu querubim, o sinete da perfeição. Eu te cobri de pedras preciosas. Eu te dei no teu corpo pífaro de ouro, tambores de ouro, para que você possa ministrar no santuário e para que você pudesse estar diante de mim na adoração. Você era como se fosse um sacerdote, né? Será que Satanás via Cristo lá? Eu creio que sim. Creio que ele via, né? Eu creio que ele via sim, né? O verbo de Deus, eu acredito que ele via. Então, você era assim, né? Tem um texto na Bíblia hebraica, diz assim, ó: no Monte Santo de Deus estavas indo e vindo, né? Indo e vindo sobre as pedras afogueadas, indo e vindo, né? É como que era o caminho do sacerdote no santuário? Ele ia e vinha. Ele ia lá no Santo dos Santos e voltava. Ele ia e vinha. E no caminho entre, né,
no caminho entre o santo lugar e o altar, havia ali pedras de fogo no chão. Havia pedras de fogo. E ele era o guardador desse monte, né? E ali ele ficava, né, ministrando a Deus com adoração, com louvor, né, com magnificência, com perfeição, e fazia esse trajeto. Ali ele ia e vinha, né, andando sobre essas pedras afogueadas e adorava a Deus. O corpo dele era instrumento de adoração. Era como se ele fosse, sim, um regente. Era ele que tocava, né, os instrumentos. E ele tem essa criatividade, essa sabedoria, que você veja lá, olha que interessante, Daniel no capítulo 3, você vê a estátua de Nabucodonosor, e Satanás inspira Nabucodonosor a fazer o quê? A adorar aquela imagem dali. E ele fala, com toda sorte de instrumentos e com pífaros, está lá escrito, trombetas, pífaros, saltério, harpas e toda sorte de instrumento. Quando começava a tocar os instrumentos, e eu acredito que quem determinava o horário era o próprio Satanás, que foi o que influenciou Nabucodonosor. Quando começava a tocar os instrumentos, o que eles tinham que fazer? Adorar aquela estátua. Tinha uma hora certa para aquilo. Tá? E aí, esses instrumentos que estavam ali lembram os instrumentos, que é pífaro e tambores, que estavam no corpo do querubim da guarda. E ele é que tocava o ritmo. Quando ele começava a adorar, né, com os seus instrumentos que estavam no corpo dele, então toda a criação passava a adorar também. Né? Porque não há sentido disso aqui estar escrito dessa forma, dessa maneira, se ele não era aquele a quem estava, né, ali sendo o regente dessa adoração. E não só o regente, ele mesmo era uma criação feita para adorar. Uma criação feita para adorar. Não apenas com os seus lábios, mas com o seu corpo. Quando Satanás olha para isso, quando Satanás se vê nessa posição, e já estava sendo admirado por muitos anjos. Como é que você sabe que ele estava sendo admirado por muitos anjos? Porque esses anjos acabam seguindo Satanás, claro. Né? Acabam seguindo a ele. Um terço acaba seguindo a ele, de tanta admiração, beleza que ele tinha, posição que ele tinha. Ele tinha uma posição ali de destaque no céu. Era uma posição de tanto destaque no céu que acaba fazendo com que os anjos, não todos, mas um terço, fiquem admirados com ele e acabam sendo enganados por ele. Por isso diz lá em João 8,44 que ele não se firmou na verdade, é o pai da mentira, porque não se firmou na verdade. E os anjos acabam seguindo a ele. Tamanho poder que ele tinha, que Deus deu para ele. E olha, gente, olha que interessante, que ainda que Deus tinha dado tamanho poder para ele, ainda não era o mesmo poder do verbo, não era o mesmo poder do logos, né? E você veja que quando nós formos uma só carne com Jesus, nós seremos maiores do que todos os anjos, o que significa que mesmo que se Satanás não tivesse caído, o querubim não tivesse caído, nós seríamos ainda assim maiores do que ele. Maiores do que ele. Você veja como que Deus, cara, ele não aguentou. Ele achou isso, ele deve ter achado isso muito injusto. Né? O cara está ali desde a eternidade, aí Deus cria um homem de carne, né? Olha, ele
ele não suporta isso, ele não suporta ver isso. Porque ele foi criado perfeito. E nós fomos criados imperfeitos, pecamos, e ainda por cima vamos ser glorificados e vamos estar num estado maior do que ele. Não à toa, né? Tá lá em Daniel, diz que, Daniel 7, né? Diz que quando o chifre pequeno for lançado no fogo, quando ele estiver diante de Deus ali, né? Diz o texto que ele vai estar blasfemando contra Deus. Ele está diante de Jesus, está diante de Deus ali, e ele não se aguenta, ele começa a blasfemar. Ele começa a blasfemar. Né? Ou seja, olha como é que Deus ele faz as coisas, ele inverte. Né? E ele sente uma raiva nossa por causa disso. Ele sente uma raiva. Mas, lá em Isaías 14, mostra a queda dele. Olha o que diz aqui. Né? Como caíste, né? Do céu, ó estrela da manhã. Aí, na tradução que se origina de São Jerônimo, vem Lúcifer, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, estrela, filha da alva. Você é uma filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Né? E aí, Deus dando aqui uma referência, né? Tanto do anticristo, porque fala que ele vai se assentar na banda do norte, Turquia, ele faz uma referência do anticristo, né? Mas o anticristo ele não era perfeito, ele não era uma estrela da manhã, você concorda comigo? Né? Então, você veja que há uma mistura aqui de profecias, tá? E ele debilitava as nações, não há nações lá no céu. Então, há uma mistura de profecias aqui, tá? Então, você vê que fala dele e fala que ele passa a decair e Deus lança ele no mais profundo Hades, ou seja, lá no abismo. Ele já está mostrando quem ele era, o que se tornou e o que vai acontecer com ele. Ele vai ser lançado no mais profundo, né, derribado até o Hades. E olha o que diz o texto aqui no versículo 11. Já foi derribada no Hades, ou seja, já foi decretado, já foi determinado, né? A tua soberba, com o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Ou seja, você com todos os seus instrumentos vai ser tomado de verme. Os bichinhos vão te cobrir com todos esses instrumentos que você tem, porque você caiu, ó estrela da alva. Você caiu, né? Então é uma mistura, né, do homem aqui com ele mesmo, com essa estrela da manhã que era ele. E aí você vai ver, olha só, olha o versículo 15, né? Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Qual iniquidade? Soberba, falta de temor, orgulho, mentira, facção. Porque ele quis dividir o reino, ele quis dividir os anjos, ele se achou maior. Inveja, soberba, orgulho, os textos que nós lemos ali. Essa iniquidade foi achado nele. E aí qual foi o resultado? Na multiplicação do teu comércio, ou seja, na multiplicação do teu comércio aqui, você veja essa palavra também lá em Babilônia, né?
é como se fosse uma expressão de que aquela entidade está comprando e trocando, ou seja, está tentando comercializar, né, vidas, almas, através do engano. Lembra que Pedro falou? Farão de ti comércio, farão de vós comércio. Vão querer negociar a alma, negociação da alma. É o que acontece com a Babilônia, o comércio, a negociação da alma. E é a mesma coisa ele, ó, na multiplicação do teu comércio, né? Ou seja, na negociação da alma, você quer enganar os anjos, você está prometendo algo para os anjos, está multiplicando o seu comércio, encheu o teu interior de violência, de guerra, de batalha, de raiva, né? E pecaste. Olha aí, olha como que vai o caminho, né? Primeiro Deus te coloca em posição de destaque. Depois começa a subir o orgulho. Caramba, eu sou bom mesmo. Nossa, eu sou uma pessoa que realmente sou formidável. Eu sou grande mesmo, né? Depois tenta tirar a glória de Deus e passa a colocar a glória nela mesma. E agora começa a negociar, fazer do ministério um comércio de alma. A multiplicação do comércio. Nisso daí, cria uma facção espiritual, porque Deus não compartilha com isso. E isso faz com que a pessoa acabe caindo em pecado. É o que a gente costuma chamar de síndrome de Lúcifer. É uma síndrome de Lúcifer isso aí. É aonde se origina todo o mal. A origem do mal, né? A origem do mal está aí. Começa em a pessoa não se submeter a Deus e não permitir que a humildade, que a mansidão, que o espírito de servo venha crescer nele. E quando esse sentimento maligno sobe e ele não cuida disso, não repreende isso, é a origem de todo o mal naquela pessoa. É a síndrome de Lúcifer. E quando Deus olha para alguém que está nessa posição, sabe para quem que Deus está olhando? Para o próprio Lúcifer, o querubim da guarda. Deus está olhando para essa pessoa, porque é essa pessoa que está andando nos mesmos passos do querubim da guarda, andando nos mesmos passos. Então, cuidado, se tem alguém que faz parte de, principalmente, por que você acha que o ministério de adoração faz mais sucesso do que o ministério de palavra? Por quê? Você já viu alguém chegar, meu Deus, eu vim aqui só para te ver, Luciano subirá. Você não vê isso. Você não vê ninguém tendo, né, esse comportamento de êxtase. Você não vê ninguém acordar 2 da manhã para estar 5 horas da manhã numa porta de uma igreja para poder ver um evento que tem a ver com pregação. Mas você vê isso na adoração. Você não vê ninguém na hora de uma pregação colocar faixa ali do pregador com o nome dele, ou de um professor com o nome dele. Mas você vê isso na adoração. Por quê? É esse espírito que estava lá no céu. E existem muitos ministros de louvores que adoram a adoração. Adoram ser adorados. Serem paparicados. Como é que é na foto? Adoram ser. Olha lá, vamos lá. É Deus, é Deus. É só Ele. Ai daqueles que estão organizando a adoração, o louvor,
se não tirar uma foto dele perfeita, com um ângulo perfeito, com a fumaça perfeita, com a luz perfeita, com um brilho perfeito, ai dessa pessoa, vai ouvir muito. É o mesmo espírito. E tem gente que vai por causa de cantor, por causa de adorador. Adorador não, por causa de artista. Porque o querubim se tornou um artista. Ele deixou de ser um adorador, ele deixou de ser um ministro de adoração e se tornou um empresário. Se tornou um artista do reino. E esse é um tipo de pessoa que adora ser bajulada, adora ser paparicada, adora ser como se fosse admirada, adora ser admirada. Se você não falar glória a Deus, aleluia, na hora do louvor, vai ficar preocupado, vai ficar muito preocupado. Tem que estar glória a Deus, aleluia. Se não bater palma, aí ele puxa a palma. Gente, bate palma para Jesus. Mas ele sabe que não é para Jesus, sabe que é para ele. Ainda tem a cara de pode dizer, se essa palma foi para mim, né? Agora eu quero é para Jesus. Olha que ponto chegou. Essa palma foi para mim. Agora eu quero é para Jesus. Olha que conversa é essa, né? Então, esse tipo de gente está se deixando permitir que esse mesmo espírito que atuou nele está também em muitos ministros de louvor. A pessoa não tem nenhum temor, sai da adoração e vai para o hotel e vai para não sei quem, começa a pegar um monte de mulher, começa a pegar um monte de menininha, porque o cara se acha o máximo. O camarada começa a se achar o bambambam, o intocável, o artista. Tem que estar com a melhor roupa, com os melhores brilhos. Eu não adoro a Deus se não for com esse som. Fica muito ruim adorar o Senhor com esse instrumento velho. Fica muito difícil para adorar a Deus com esse instrumento aqui de segunda categoria. Se não for assim, eu não adoro. Se não for assim, eu não canto. Se não for assim, eu não ministro. Soberba. Soberba. Passa. Você veja que o querubim era ele o centro das atenções. Mas não era porque Deus queria que ele fosse a pessoa que viesse a receber a adoração. Mas é porque Deus honrou ele, criou ele assim. Deu esse dom para ele. Porque as pedras, gente, que as pessoas, que o querubim recebia, né? As pedras são dons, são qualidades, são promessas. Então, quando Deus ele cobre ele de 9 pedras, cobre ele com 9 dons, com 9 promessas, com 9 virtudes, com 9 qualidades. E está ele lá, diante do santuário celeste, diante de milhões e milhões de miríades de milhares de anjos. Ele só no instrumento do corpo dele, fluindo espírito, fluindo unção, e era o próprio espírito, o vento, que espírito é pneuma, ruá, vento, era o próprio vento do espírito que saía dele, que emanava os sons dos pífaros que estavam no corpo dele. Emanava esse som. Então você veja aonde Deus colocou ele, a posição em que Deus colocou ele, na adoração e na ministração, e ele vai e ele se acha o grande, ele se acha o melhor. Eu sou o ministro de louvor, meu irmão. Aqui eu canto,
né? E olha a fumaça que acontece. Aqui tem até fumaça na adoração. Aí parece até que Deus, né, quando olha para a adoração dele, né, para a forma como ele se coloca cantando, né, ministrando, todas aquelas vestimentas ali e tudo mais, parece o quê? Que Deus vai olhar para ele, rapaz, olha só que adoração que ele está fazendo ali, caramba, que adoração, olha a performance dele, Miguel, olha a performance desse adorador, Miguel, não acredito, nunca vi isso, nunca vi. Miguel, vai lá, desce e pergunta para ele, como é que faz aquela fumaça lá? Como é que faz aquele jogo de luz? Que eu quero trazer aqui para cá. Eu quero trazer para cá, porque tem que ter uma adoração dessa daí, tem que ter, né? É muito linda essa adoração. Estou emocionado, mas vai ver. A pessoa parece que está fazendo e Deus está copiando o que ele está querendo fazer, né? Deus fica ali querendo copiar e ele se acha o bambambão máximo, né? Com o show dele, é o show. É o momento daquela pessoa, aonde ela aparece, né? Gente, muito cuidado. Eu sei que na adoração, e eu fui ministro de louvor, eu sei que na adoração tem momentos em que você vai ter destaque. E o próprio Deus colocou destaque no querubim da guarda. O próprio Deus colocou destaque nele. Mas, cuidado! Porque esse destaque, se você não vigiar, pode ser um motivo da queda. Já vi muito ministro de louvor, muito ministro de adoração, na hora do seu destaque. Agora é a bateria, vamos lá. Agora é a guitarra, vamos lá. E aí, agora é o baixo. Aí fica... né? Nessa hora... é que nós temos que tomar cuidado, porque não é a sua performance que vai impressionar a Deus. Você pode pressionar os homens, mas se o seu intuito é pressionar os homens, né? Deus, ele vai te cobrar. Deus, ele vai te cobrar. Já vi muita gente cair por causa disso. Muita gente cair por causa disso, porque na adoração é o momento dele. É o momento dele, a adoração é o momento dele, é a hora dele ali. É a hora em que é o momento que eu tenho que aparecer. É agora. Cadê? Já vi gente brigando porque o ministro esqueceu de deixar o cara fazer o solo dele, porque tem questões de horário, né? Você sabe que muitas igrejas têm essa questão de horário e às vezes ultrapassam um pouco na ministração, às vezes cortam hino, essas coisas todas. E ali, na adoração, né, estava combinado do cara fazer o solo, e por causa do horário, essa pessoa não fez o solo, mas deu uma confusão, deu um pega pra capar. Por quê? Porque eu não fiz o meu solo. Meu solo, quero meu solo. Tadinho dele, queria o solinho dele, né? Ele queria, tadinho, né? Vai ficar querendo, porque o centro aqui da adoração não é o homem, é Deus. E se não deu tempo, segura a onda. Segura a onda, né? Porque vai chegar a hora, vai chegar o momento. E tem gente que é assim, né? Que só quer fazer do jeito que ele quer. Se não for do jeito que ele quer, ele não aceita. Eu só adoro ao Senhor se tiver dessa forma assim. Eu só adoro a Deus com esse som 10. Se não for assim, eu não quero. Solo, nem mais. Quem dirá que é isso? Né? Adorar a Deus com solo? Não. Né? Só, eu não quero. Eu quero com o instrumento tal e com Beltrano tocando. Se não tiver com Beltrano tocando, não quero também. Então você veja como que esse tipo de comportamento remete ao comportamento do querubim. Remete. Porque ele
teve um local de destaque, mas ele adorou tanto o local de destaque que ele se achou o cara para poder estar, né, sendo o centro das atenções. E conseguiu fã. Ele conseguiu 1/3 dos anjos de fã. Tá? Tinha 1/3 dos anjos de fã ali para poder ficar paparicando ele, bajulando ele, para ficar ali fazendo o que ele queria. 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos. Porque é gostoso para carne a pessoa ser bajulada. Não é à toa que você vê o tempo inteiro gente postando, mulheres principalmente, postando fotos o tempo inteiro no Instagram. É o tempo todo o seu rosto aparecendo. Por quê? Porque é gostoso para a carne ser paparicado, ser elogiado, ser admirado o tempo inteiro. Então, muito cuidado, porque de repente você pode não ser um ministro de adoração, mas você gosta de fazer do seu corpo e do seu rosto, né, um aferidor de medida, um centro das atenções. Então é um perigo isso daí. Isso daí é muito sério isso daí. Deixa eu ver aqui. Ele perdeu, né? Ele perdeu a beleza dele, sim, né? Só que ele continua com o poder dele e ele agora, né? Ele tem o poder de se transfigurar em anjo de luz, né? Então, assim, olha que interessante que a questão da adoração, ela vai além do ministro de louvor. Ela também acopla a corpolatria, que é a autoadoração. A pessoa adora a sua beleza, adora a sua voz, adora o seu corpo, adora, né, a sua imagem e fica o tempo inteiro se auto-admirando, se auto-contemplando, se auto-adorando. Eu sou bonito mesmo, eu sou linda mesmo, eu sou magnífico mesmo, eu sou bela mesmo, eu sou uma Miss Reino, né? Eu sou a Miss Universo do Reino de Deus, olha que aleluia, glória a Deus, né? Fica se auto-adorando o tempo inteiro, forçando a barra para ser elogiada, para ser elogiado, mostrando o seu corpo, que era para ser um instrumento de adoração, para ser um instrumento de cobiça. Um instrumento de cobiça. Então, para a gente estar verificando aqui, já vi muito isso com testemunhos, com tal de subir no púlpito, dava um testemunho até exatamente, né? Tem gente que chega lá e começa a falar, e não para de falar, e é só eu, né? É isso aí, Bruno. E olha só, gente, olha o versículo 16 em diante. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes, né? Pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, ou seja, ele saiu, né? Ele saiu do céu, né? E te farei perecer, ó querubim protetor. É um lamento, ó querubim protetor, né? Entre pedras afogueadas, elevou-se o teu coração. Deus se entristeceu com isso. Ó querubim protetor, entre pedras afogueadas, né? As pedras que estavam ali no santuário, elevou-se o teu coração, ou seja, entrou a soberba. Agora, olha o motivo porque entrou soberba. Porque entrou soberba no coração dele. Olha o motivo, versículo 17. Elevou-se o teu coração
por causa da tua beleza, formosura, por causa da sua formosura, por causa da sua beleza, por causa da sua, como dizem, boniteza, elevou-se a soberba no coração dele. Viu, gente? Por causa da beleza, por causa da formosura, por causa do brilho, do destaque que ele tinha, isso acarretou para que entrasse orgulho no coração dele. Orgulho. Cuidado você, principalmente meninas. Cuidado. Não deixe que a formosura que Deus te deu seja um instrumento da corpolatria. Cuidado. Corpolatria. O tempo inteiro querendo receber elogios. O tempo inteiro querendo ser o centro das atenções. Cuidado. Já vi gente que deixou de ir para um culto porque o cabelo não estava pronto ainda. Gente, isso é um absurdo. Você está indo lá para adorar a Deus é para ser admirada pelas pessoas, pela sua beleza, o seu corpo, porque veja, o que chamava a atenção no querubim eram as suas pedras que estavam nele e os instrumentos que estavam nele. Era a formosura dele. Era a formosura. Ele era formoso. Então, essa formosura fez com que entrasse orgulho no coração dele. E aí, é uma bola de neve. Uma coisa acaba levando a outra. Então, cuidado, né, com esse tipo de comportamento. Seja para pregador, que pregador adora ser também elogiado, adora ser paparicado, fica com raiva quando ninguém dá atenção para ele, fica com inveja quando um outro mestre, sei lá o que, tem mais likes, tem mais atenção e ele não tem, começa a criar soberba, começa a criar orgulho, começa a criar inveja. Quando ele vê uma pessoa que pode, de repente, ser maior do que ele, e porque Deus pode fazer isso, e ele acaba se deixando levar pela soberba, porque na cabeça dele, ele é o dono do pedaço, ele é o rei daquele lugar, ele é o rei, é o senhor daquele local. Isto é pecado como eu acabei de falar agora, né? É síndrome de Lúcifer. É o síndrome de Lúcifer. E diz assim, já estamos terminando. Elevou-se o teu coração por causa da tua soberba. Olha, soberba não, por causa da sua formosura. Corrompeste a tua sabedoria. Olha aí, ó. Usou para o mal a sabedoria dele, né? Por causa da tua sabedoria, por causa do teu resplendor, o brilho que ele tinha, porque ele brilhava, ele era uma estrela. Olha aí, gente, ele era uma estrela. Deus fez dele uma estrela para brilhar, como Deus fez de nós também uma luz para brilhar. E claro que Deus vai te colocar em posição de destaque, porque Deus precisa de ministros. Agora, isso pode dar margem para que crie soberba no coração. E o diabo sabe fazer isso muito bem, tá? Ó, por causa do teu resplendor, por causa do teu brilho, por terra te lancei. Aí vai começar a dizer para ele, né? O que vai acontecer na condenação, ó. Te coloquei por terra, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, né? Para que olhassem para você. Agora, lembra lá de Isaías 14, que mostra que
Deus estava colocando bichos no corpo dele, e vai ser dessa forma que os reis vão olhar para ele, né? Ele tomado de bicho, com todos os instrumentos que ele tem, com todos os instrumentos que ele tem lá de adoração, agora continua com os instrumentos, com as alaúde e com os pífaros, mas ele está tomado de bicho, e os reis vão ver isso nele. Ele agora vai ser um instrumento de vergonha, diante dos reis te pus. Ó, versículo 18, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, que eu acabei de explicar esse comércio, profanaste os teus santuários. Na tradução aqui, ó, da Peshitta, não coloca santuários no plural, coloca santuário no singular, né? O que dá a entender que ele profanou o corpo dele, que era o próprio santuário, aonde Deus estava ali habitando, né? Ele profanou o santuário, né? Ele profanou o corpo dele, né? Deus tinha feito dele santo, Deus tinha feito dele, né, um santuário de adoração, mas ele vai lá e profana aquilo, e olha só, hein? Olha como é que vai ser a condenação dele. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo. Vai sair fogo de dentro dele. O que antes saía espírito, adoração, né? Ministração, agora vai sair fogo. Vai sair fogo dele. Te fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Humilhação total, né? Ele vai ser posto como humilhação diante de todos aqueles que vêm. Lembra daquele texto que fala que quando ele começa a descer no abismo, as pessoas começam a olhar e falar para ele, mas não é você que estava lá debilitando as nações? Não era você que estava lá comandando, né, os reinos desse mundo? Né? Pois é, ele vai ser um instrumento agora de vergonha. Versículo 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados, vão ficar assim, nossa, olha o que ele se tornou pó, se tornou cinza, né? O corpo dele está tomado de bicho, e vão ficar espantados, assim, olhando, admirando para o que ele se tornou. E diz o texto, em grande espanto te tornaste e nunca mais serás subsistido. Não subsistirás. Ou seja, nunca mais ele será o mesmo. Por quê? Porque ele sempre desejou ser o centro da adoração. E ele ofereceu isso para Jesus lá em Mateus capítulo 4. Tudo isso eu te darei. Mostrou as glórias desse mundo. Tudo isso eu te darei se você prostrado me adorar. Porque o diabo, ele deseja ser adorado o tempo todo. O tempo todo ele deseja ser adorado. Aquilo que Deus fez para ele, que era ser um instrumento de adoração, ele adorou tanta adoração que ele quis ser o centro das atenções, ser paparicado, ser adorado, ser glorificado, ser observado. Ou seja, ele quis ser a estrelinha, né? Da estrela da alva se tornou uma estrelinha e um artista do reino. Então, muito cuidado, porque o que aconteceu com ele não está longe de acontecer com muitos. Basta não vigiar. Basta, né, a pessoa ela não tomar cuidado na sua vida, né, e ela acaba deixando de ser um instrumento de adoração para ser, né, o centro da adoração,
o que é um pecado que quando Deus olha para essa pessoa, ela olha para o próprio querubim da guarda. Certo, gente? Exatamente, né? Por isso ele vai matar aquele que não adorar a sua imagem, né? Você vê que todo o Apocalipse você olha do início ao fim, né? É um livro que remete à adoração. O livro de Apocalipse é um livro de adoração, tá? E aí você olha para o Apocalipse, você vê uma adoração a Deus, né? E você vê uma adoração ao diabo, né? É um livro de guerra de adoração, aonde você vê pessoas que querem adorar a Deus e ele tentando levar pessoas a adorar a imagem da besta, a adorar a ele, né? Então, é uma guerra de adoração. O Apocalipse é uma guerra de adoração, é um conflito de adoração. Decide hoje a quem você vai adorar, né? Se é ao diabo, se é a você mesmo ou se é a Deus, tá? Então, muito cuidado, porque nessa desculpa de querer, não, para Deus tem que ser o melhor, para Deus é o melhor. E às vezes não é porque para Deus é o melhor, é porque você quer ter a melhor performance para o seu próprio ego, para o seu próprio eu. E não é por causa de Deus, é por causa do eu, é por causa da soberba, é por causa da corpolatria. E aí acaba dizendo com desculpas que é para Deus, quando a verdade não é para ele. Deus é só uma fachada para algo que está muito mais no interior do homem que somente Deus conhece. Somente Deus conhece. Suma, desapareça, deixa Deus aparecer. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Desapareça, saia de cena. Saia de cena, deixa Jesus aparecer, deixa Cristo aparecer, deixa Deus ser o centro da adoração. Suma, para de ser exigente com desculpa de ser para Deus, quando na verdade é você querendo fazer as coisas para você mesmo. Deus é só uma fachada, porque no fundo você não faz nada sem o seu nome aparecer, você não faz nada se a sua foto não aparecer, você não faz nada se você não aparecer. Então não é para Deus, é para você, né? É para o teu ego. Desapareça, suma, fique adorando a Deus de costas, não deixa o teu rosto de forma figurada, né? Não deixa o teu rosto aparecer. O que eu estou querendo dizer com isso? Seja humilde, né? Seja humilde. Se tiver bons instrumentos para adorar, eu vou adorar com bons instrumentos. Se não for esses bons instrumentos, o que você tiver, adore a Deus com o que você tiver. Deus não está preocupado com isso. Claro que você tem que dar o seu melhor para Deus, mas se naquele momento esse é o teu melhor, Deus vai receber esse o teu melhor. Deus vai receber esse o teu melhor. Então, o teu melhor nem sempre é o melhor instrumento. O teu melhor é o teu coração. É o teu coração. É ali que você tem que guardar, né? Sobretudo que você for guardar, guarda o teu coração. Lembra que foi ali a raiz de todo o mal de Satanás, que é aonde cresceu a soberba dele, né? Ele tinha os melhores instrumentos, ele tinha o melhor público de milhões e milhares. Ele tinha o melhor público de milhões e de milhares. Ele estava diante do próprio Deus. Ele tinha os melhores instrumentos para poder adorar. E mesmo assim, isso não foi suficiente para ele. Então não vem com essa desculpa de instrumento, porque não é assim que funciona no reino espiritual. Não é assim que funciona no reino de Deus. Não é o melhor instrumento.
o melhor som. Olha aqui, eu estou gravando aqui agora para o celular. Eu estou gravando aqui agora, eu não estou falando para milhões de pessoas, mas eu tenho que fazer o meu melhor, porque é para Deus. Eu não estou aqui, né, gravando com um microfone com um som limpo, puro, com os melhores, a melhor luz, né? Não, é sentado numa cadeira aqui na sala pregando a palavra no celular, nego entra, nego sai, nego entra, nego sai, nego entra, nego sai, né? E assim vai, mas é o melhor. Então é isso que você tem que entender. Não importa se Deus te deu condições de você ter melhores instrumentos, ou se você está lá com aquele violão lá que você já trocou de corda umas 30 vezes. Mas se é essa a condição que Deus te deu, seja você o próprio instrumento de oração e faça o seu melhor. Faça o seu melhor para Deus, né? E que esse melhor não venha a ser o melhor para que você venha a ser admirado pelos homens, mas que esse seu melhor venha a ser para adorar a Deus. E aí é uma coisa muito íntima, é uma coisa que só Deus sabe. Ele conhece o teu coração e Ele sabe exatamente quais são as intenções do seu coração, né? Só Ele sabe, né? Diz lá em Provérbios, né, que todo mundo diz que é bom, todo mundo diz que é legal, né? Legal não tá, mas eu estou falando, né? Todo mundo diz que é bom, né? Mas aí ele fala, mas somente Deus sabe quem é, né? Somente Deus conhece o coração do homem, tá? Então, é justamente isso, tá? É para Deus, isso aqui é para Deus. Deus conhece o coração do homem. Deus sabe, né, se o que aquela pessoa está fazendo realmente, de verdade, é para Deus ou não. Isso aqui é para Deus. Não, porque para Deus eu tenho que fazer com excelência. Só que às vezes essa excelência não é excelência. Às vezes é um perfeccionismo exagerado. Exagerado, né? Que muitas vezes oprime as pessoas, porque ela quer que as pessoas façam igual a ela, mas nem todo mundo é igual àquela pessoa. São pessoas que são diferentes, né? São pessoas que fazem perfeitamente, mas daquele jeito ali, e não do jeito daquela pessoa. Então cuidado, né? Cuidado que tudo isso Deus está observando. Certo, gente? Então vamos fechar aqui, vamos orar, né? Ficamos aqui, para mim não parece que horas são, mas deve ser agora umas 11h30, né? Mais ou menos, tá? Para a gente estar finalizando então essa aula de hoje, eu vou salvar essa aula e vou colocar lá no YouTube mais tarde, tá bom? Vamos orar para a gente encerrar. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa oportunidade. Agradeço a Ti, Senhor, por essa palavra tão maravilhosa, Senhor, que o Senhor nos deste. Uma palavra onde nós aprendemos, Deus, do que o Senhor deseja para nós, que é sermos instrumentos de louvor e adoração. Nós precisamos ser esse instrumento de louvor e adoração. Nós precisamos, Senhor. Queremos adorar a Ti com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso corpo, Senhor. Não queremos aparecer, não queremos ser o centro das atenções, não queremos, Senhor, passar a imagem de que é para Deus que estamos fazendo, mas o Senhor sabe que no fundo não é para Deus, é para o homem. Deus é só uma desculpa, uma fachada para alimentar o meu ego escondido. E que isso não venha a acontecer com a gente, Deus, que isso não venha a acontecer conosco, que nós venhamos a adorar o Senhor em espírito, mas também em verdade, uma adoração verdadeira, sem máscaras, sem maquiagem, né? Sem nada daquilo que venha a esconder os meus defeitos, mas uma adoração autêntica, verdadeira, pura e de fato, Senhor, aonde Deus é o centro de tudo e não nós, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém.